Tenho pensado em tudo o que gostaria e em como você gostava de ver as ondas, na tranquilidade dos dias e na descoberta de novas experiências. No dia em que você disse sim pela primeira vez e pela segunda, quando nosso amor se transformou em três e experimentamos as primeiras vezes novamente, nas primeiras noites sem dormir, nos primeiros passos, nas primeiras preocupações, e de três se fez quatro, e mais noites sem dormir, e outros primeiros passos. E com o som das risadas no ar, os brinquedos espalhados pela sala e as paredes sujas de tinta, a casa... Seja muito bem-vindo à nossa Hora do Legado. É um prazer estar aqui com você nessa noite, onde nós vamos juntos, conversar aí sobre algumas razões para você realizar o seu planejamento do fim da vida. Vou estar aqui com o meu sócio na guardadoria, Fabrício Santana, para conversar com você sobre como você pode usar a nossa plataforma para fazer isso. Fala, Fabrício, tudo jóia? Tudo bom, Thiago? Boa noite. Vamos lá, vai ter papo, né? Isso, tema muito importante. A gente sabe que o fim da vida é a única coisa que ela é certa, então nada mais justo que a gente se planeje para esse momento difícil, para os familiares que vão ficar, que terão que cuidar de uma série de aspectos relacionados aos nossos pertences pessoais, às nossas itens, que nós vamos deixar para trás. Isso é verdade. Uma das coisas que as pessoas às vezes demoram a perceber, e tem uma certa resistência até de falar sobre, é sobre o fim da vida, A gente tem no Brasil uma cultura, de normalmente não falar desse tema, de deixar isso de lado, mas no final das contas as pessoas não percebem que a morte faz parte da vida, não é o oposto dela, não é verdade? Exatamente. Eu acho que o planejamento para o fim da vida é mais do que um tabu, ele é um ato de amor e carinho, porque são muitas burocracias, são muitos problemas, conflitos familiares que acabam decorrendo do falecimento de uma pessoa. E a gente nunca sabe quando vai acontecer, então não adianta postergar. E aí a tendência é que as pessoas tentem postergar isso para o máximo possível, e de repente acontece uma fatalidade, e aí você tem filhos, muitas vezes menores, você tem uma esposa, você ou um marido, um pai ou uma mãe que às vezes depende economicamente de você. E a falta de organização pode gerar uma série de consequências, inclusive deixar as suas pessoas que amam sem recursos financeiros para passar por aquele processo, que ele é muito custoso. Tem custo com o velório, tem custo com a parte do jurídica, de inventário. Você precisa ter capital ali na hora para fazer gerar essas questões. Fora as questões emocionais. Se você perde, por exemplo, se você parte e deixa um filho menor, o que você gostaria de dizer para ele daqui a 5, 10, 20 anos, quando ele estivesse na faculdade, ou se formando, ou se casando, ou tendo um filho? Então, a guardadoria ela vem para poder eternizar essas memórias, sejam elas afetivas, operacionais, financeiras, para que fiquem disponíveis no futuro para as próximas gerações. Isso vai evitar uma série de conflitos e vai trazer muita facilidade e conforto para as pessoas que os nossos clientes amam. O que eu falo sempre, Fabrício, é que o que acontece na prática é que muitas vezes as pessoas tentam organizar o fim da vida e planejar alguma coisa, mas fazem isso de uma maneira ou desorganizada ou desamparada, sem nenhuma segurança, de que aquelas vontades, aqueles desejos realmente vão se concretizar no futuro. Então, às vezes a pessoa deixa alguma anotação num caderninho, deixa alguma coisa gravada no HD, mas às vezes isso acaba se perdendo e as pessoas nem conseguem nem ter acesso àquilo que poderia ser realmente um recurso útil, porque quando alguém passa dessa fase da vida e começa a ter esse momento ali de
está em outro patamar, o que acontece na prática é que deixa mais perguntas do que respostas, né? E quem fica precisa tomar uma série de decisões se aquela pessoa não fez isso antes. Então, eu acho que a gente traz a guardadoria como uma solução para isso, numa hora que a gente consegue unir a tecnologia em prol desse planejamento, né, Fabrício? Isso, e eu passei, né, como a gente conversou muito, e agora a gente pode aqui expor para o nosso público, que foi o falecimento do meu irmão em 2018, meu irmão Davidson, aos 40 anos de idade. Foi uma perda muito difícil para mim e para minha família. E foi a primeira vez que eu pude vivenciar a perda assim tão de perto. Meu irmão, que cresceu comigo, que eu tanto amo, ele, de forma inesperada, partiu. E todas essas perguntas, uma série de perguntas que surgiram e simplesmente ninguém tinha resposta. Como ele gostaria de ter realizado a cerimônia de despedida dele, o que ele gostaria de dizer aos filhos, de agora em diante, deixou 2 filhos menores, como ele gostaria de ser conhecido para as futuras gerações, perpetuar a sua história, que era muito bonita. Então, uma série de perguntas que ficaram sem respostas. Outras perguntas, por exemplo, onde estavam as contas bancárias dele? Eu não sabia, meus pais não sabiam. Ele tinha seguro de vida para amparar os filhos? Não tinha. Como a gente vai atrás dessas informações? A questão é não planejar e não deixar registradas essas informações gera muita burocracia e atravanca uma série de decisões que precisam ser tomadas. Isso gera custo, porque a família vai ter que pagar possivelmente um advogado para ir atrás de informações. Agora, por outro lado, se você deixa tudo organizado, você tem acesso à informação, você já sabe onde buscar, você já sabe, tem um seguro de vida num banco tal. E hoje em dia, Tiago, a gente está com a nossa vida muito digitalizada. A gente abre aqui uma conta numa corretora, investe centenas, milhares de reais e simplesmente não temos num papel sequer na nossa residência que indique à família que aquele dinheiro está lá. Então, deixar essa informação registrada é muito importante. Que informação? Simplesmente de que você tem uma conta no banco, um seguro de vida, né? Esse tipo de coisa. A experiência que eu tive, o aprendizado que eu tive com o falecimento do meu irmão, que sempre me ensinou muito ao longo da vida, inclusive me ensinou na sua partida, foi que eu precisaria organizar essa informação na minha casa. E logo depois, né, passando por aquele processo de luto, eu organizei uma pasta de papéis aqui em casa. Então, eu imprimi meu imposto de renda, eu deixei minhas informações, conversei com meu filho sobre o que era menor de idade também, à época ele tinha 13, 14 anos de idade, conversei com ele o que seria o fim da vida, e falei, filho, se algo acontecer comigo, tem essa pastinha aqui de documentos. Mas, como você falou, nos dias atuais, com tanta tecnologia disponível, não é a forma mais eficiente e eficaz da gente planejar, fazer esse planejamento para o fim da vida e deixar as informações para que a gente ama. Foi aí que nós começamos a conversar e construímos o que é a guardadoria, que permite todos os usuários a registrarem suas memórias, a preencher uma série de checklists, que são as etapas necessárias para esse planejamento, onde você vai deixar tudo organizado. Como eu disse, informações afetivas, o que eu quero dizer para o meu filho caso parta amanhã, daqui a 10 anos? Então, agora, uma guardadoria me oferece um serviço em que eu posso deixar uma mensagem para ele. O que vai fazer com minhas coisas, com minhas roupas, meus livros estão aqui atrás, eu quero doar para uma biblioteca, então eu tenho que deixar registrado lá. Doe meu livro para a minha biblioteca. E por aí vai. Então, acho que a gente trouxe aqui com a guardadoria uma solução completa de planejamento para o final da vida que vai solucionar e evitar muitas das burocracias e dores que as pessoas sofrem na partida de uma pessoa. Além das dores sentimentais, essa não tem como a gente superar. Mas não precisa ninguém sofrer com angústia, tendo que responder perguntas que simplesmente a gente não vai encontrar resposta se elas não estiverem registradas. O fim da vida, né, já é uma etapa muito dolorosa, né? Ela não precisa ser também trabalhosa. Então a gente precisa deixar essas informações mais organizadas, deixar as vontades registradas para que a gente consiga dar àquelas pessoas que continuarão por aqui um momento de paz e serenidade ao lidar com essa finitude da vida. É algo que nós todos temos certeza que vai acontecer, só não sabemos o quando, mas que tememos de medo, né, de falar sobre, de conversar sobre, de pensar sobre. E no final das contas, né, como o Fabrício bem disse, fazer isso é muito mais do que cuidar só de você, né? É cuidar das pessoas que você ama, cuidar das pessoas que naquele momento já terão tantas questões a se resolverem emocionalmente, enfim, a gente precisa desburocratizar esse processo, né, de construção e planejamento do legado, para que você também seja eternizado. Porque quando a gente fala no final da vida, muitas vezes as pessoas pensam muito
muito em testamento, em papelada, em documento, e isso é uma questão burocrática que envolve, sim, o final da vida. Mas a guardadoria vai muito além disso, né? A guardadoria trabalha também com a maneira como você quer ser percebido quando você não estiver mais por aqui. Qual imagem, qual legado você quer deixar, não só para os seus filhos, para os seus netos, mas para toda a sociedade, para as suas gerações futuras. Então, hoje, né, como o Fabrício sempre fala muito bem, as pessoas de maior poder aquisitivo, as pessoas de maior reconhecimento social têm aí com seus nomes no Wikipedia, fazem a sua própria autobiografia, alguém quer estudar aquelas pessoas, mas nós, né, seres normais aqui, que ainda ninguém conhece muito a fundo, acaba caindo na eternidade, no esquecimento da eternidade, né? E às vezes é doloroso para quem fica, porque assim, às vezes você perdeu um ente querido há 10, 20 anos, e com o tempo é natural que isso aconteça, né? Você começa a esquecer como é que era a voz daquela pessoa, né? Como é que era o sorriso dela, suas memórias vão ficando cada vez mais vagas. E dentro da guardadoria, a gente tem essa oportunidade de deixar com que as memórias sejam um pouco mais eternizadas, né? Então, digitalmente, nós já podemos ser eternos, podemos dizer assim, né, Fabrício? Isso, a construção do legado que a guardadoria permite, ela democratiza esses instrumentos que você citou. A biografia são para as grandes celebridades, os grandes cientistas, eles têm o potencial ou de ser biografado por um terceiro, ou de escreverem a própria biografia, ou até terem a honra de ter uma página no Wikipedia descrevendo um pouco da sua história. A guardadoria, ela democratiza, uma vez que ela vai dar acesso a qualquer brasileiro, a qualquer cidadão do mundo, para poder contar sua própria história e perpetuá-la no tempo. Então, é seu neto, seu bisneto, seu tataraneto ficar sabendo quem foi você de uma forma muito legítima, contada por você mesmo. Isso porque, quando eu olho para trás na minha árvore genealógica, eu pouco sei sobre o meu bisavô. Olha que são só 2 gerações. Sobre o meu avô, que já também partiu, que está aqui há 2 gerações de mim, também, ao tempo, como você falou, vai corroendo as nossas memórias. E acaba que a gente perde as histórias que nós vivemos, eu perco os ensinamentos que ele me passou, eu perco o tom de voz e tudo que a gente viveu. Agora, se, quando meu avô ainda estivesse vivo, tivesse uma ferramenta onde ele pudesse eternizar a sua história, eu agora poderia estudá-la com mais maturidade, estando um pouco mais velho, e saber quais são os aprendizados que ele me deu na infância e que eu poderia repassar agora para o meu filho. Então, a guardadoria permite, por meio de uma série de ferramentas, que nós construamos agora a nossa história, que vai ser conhecida no futuro pelas futuras gerações. Isso vai de tudo, desde a nossa biografia pessoal, mas desde nossos valores. Quais são os valores atuais que me movem e que eu quero que perpetue no tempo, para que meu bisneto entenda o valor que eu considerava como relevante, interprete e decida sobre aplicar ou não. Mas o que não é mais válido é ele não ter acesso a quais eram meus valores, quais eram a minha visão de mundo. Ele pode ter essa visão, essa informação, e a partir daí tomar a decisão como ele vai seguir a vida. Mas hoje a gente possui uma lacuna de informação. Eu simplesmente, a partir da minha 2ª geração, eu já não tenho mais qualquer informação a respeito da minha família, da minha geração. Então, isso é muito para a gente ver a importância dessa questão, porque a gente pensar sobre a morte, pensar que a nossa vida é finita, né, e como o professor Leandro Carnal ele cita às vezes, a gente não pode temer aquilo que é óbvio, aquilo que é natural. Temer a morte seria como temer o nascimento do sol. Ele vai acontecer. Então, por que eu vou ter medo do sol nascer e o sol se pôr? Ele tem umas falas no YouTube muito interessantes que eu gosto. E essa em particular, com relação à morte, ele diz, eu não tenho medo da morte, porque ela vai acontecer e eu não posso ter medo daquilo que vai acontecer. Eu posso me preparar para ela. E a forma de se preparar, de fato, é o planejamento. Porque, como a gente disse aqui, acaba sendo um ato de amor, porque você deixa tranquilo aqueles que ficarão. Você fica tranquilo porque você sabe que ninguém vai ter dor de cabeça para cuidar de legado bagunçado que está, informações espalhadas, e ninguém sabe o que fazer quando uma pessoa morre numa família, né? Muito legal essa citação que você trouxe do Karnal, né? Porque é exatamente isso. Às vezes os nossos medos acabam sendo irracionais, né? São medos que não fazem o menor sentido dentro daquilo que a gente realmente espera, né? E precisa trabalhar. Para deixar um pouco mais claro aqui para o pessoal, né? Vou compartilhar aqui um pouco a tela, né, Fabrício? Mostrando aqui um pouquinho do nosso site, né? Onde tem todas as informações de como funciona a plataforma. E aqui você pode fazer o login rapidamente, né? Fazendo login social com Google, com Facebook, ou fazendo o próprio cadastro e acessando
na plataforma com qualquer uma das suas contas aí, o mais rápido possível. Então, o que eu gosto muito da guardadoria é essa facilidade, né, com que a gente conseguiu colocar aqui para que as pessoas tenham acesso às suas memórias, às suas informações. Então, aqui a título de exemplo, né, eu deixei aqui algumas memórias registradas, mas o ato de registrar uma memória é muito rápido, né? Quero deixar minha coleção de vinhos para o meu primo Felipe, por exemplo. Eu coloco essa memória, registrei, ela está ali pronta, né? E aqui eu vou indicar um guardião, né? O guardião, né, Fabrício, que é aquela pessoa de confiança, aquela pessoa para quem você quer deixar o seu legado, a sua história. Então, Fabrício, eu queria que você falasse um pouquinho aí para o pessoal de quem é o guardião, de como escolher o guardião, o que você falaria aí desse pedaço? Muito bom. O guardião, eu diria que é o elemento central da plataforma guardadoria, porque você registra suas memórias, são coisas muito íntimas, são muito pessoais, e você indica pessoas de extrema confiança. Essas pessoas, que são os guardiões, elas terão acesso às suas memórias apenas após a passagem do usuário que registrou, apenas após a partida. Então, toda informação registrada na guardadoria ela fica preservada de forma muito segura, numa infraestrutura que nós estamos utilizando em parceria com a Amazon, para que ninguém tenha acesso. E aí, na passagem do usuário que registrou, aquela pessoa indicada, que é uma pessoa muito próxima, que vai ter acesso às memórias registradas e vai fazer valer aquelas vontades, seja repassar a mensagem para uma pessoa, seja executar uma ação, como doar roupas para uma entidade de caridade, enfim, qualquer orientação, qualquer informação que você tenha compartilhado com um ou mais guardiões, você pode escolher quantas pessoas você quiser, eles terão acesso, uma vez informado a plataforma guardadoria do falecimento. Nós vamos, por meio de procedimentos automatizados, vamos checar e confirmar que, de fato, aquela morte ocorreu, e, a partir daí, o guardião tem acesso àquelas orientações que você passou exclusivamente para cada uma deles. Por que eu digo cada uma delas? Porque é o seguinte, você pode ter quantos guardiões você quiser. Às vezes, para alguma mensagem de carinho, eu quero deixar como guardião meu filho, para que ele receba aquela minha mensagem de carinho. Mas, se for para uma coisa operacional relacionada ao meu velório, por exemplo, eu quero deixar para o meu irmão, para que ele fique à frente de como será conduzido a cerimônia de minha despedida. Para que eu não tenha que sobrecarregar, às vezes, uma pessoa que eu já sei que ela é mais emocionalmente frágil, então já vou direcionando o que eu vou deixar para cada uma das pessoas. E assim eu organizo, eu planejo como será o dia depois da minha partida. Outra coisa bem legal, né, Fabrício, que a gente gostou bastante na plataforma é essa forma simples e rápida, né, de convidar um guardião, né? A qualquer momento você registrou uma memória, você não quer compartilhar com os guardiões que você já colocou ali, você pode indicar um novo guardião muito fácil, né, clicando em qualquer um desses botões aqui, e aí você tem a opção, né, de convidar esse guardião pelo WhatsApp, né? Então aqui, ó, é gerado um link que você pode enviar para essa pessoa por qualquer meio, você pode enviar em qualquer rede social, pode enviar por e-mail, mensagem de texto, se é que alguém ainda usa SMS, né? Mas também pode só clicar aqui e abrir o navegador para enviar realmente pelo WhatsApp, o que também ajuda bastante esse processo de convidar as pessoas. A gente tem visto, né, que a maioria dos usuários, né, Fabrício, acabam convidando ali cerca de 3 a 5 guardiões, né, porque é justamente o que você falou, né, a pessoa começa a registrar ali as memórias, ela fala, olha, eu quero deixar minhas informações referentes aqui à minha vida financeira nessa parte com o meu primo, com o meu irmão, na questão mais do meu velório, eu quero que quem cuide disso seja meu outro irmão, seja um outro parente. Então, a plataforma tem essa opção. E mais do que isso, né? Às vezes, uma atribuição que você delega a alguém pode ser coisa demais para uma pessoa só, né? Então, às vezes, você quer deixar ali alguma coisa que, pode ser um peso para uma pessoa ter que lidar com aquilo sozinha. Então, você deixa ali uma orientação e você divide isso com um ou mais guardiões, né? E todos os guardiões têm acesso a essa informação no momento necessário. Então, isso é muito bacana dentro da plataforma, né? E eu acho que o modelo como está estabelecido, ele é muito bom, porque são informações que às vezes você não quer que fique disponível agora, são muito íntimas. Por exemplo, se você quiser que seja realizado, recitado um poema na sua despedida, seja a sua despedida como fosse você, às vezes é muito íntimo, você não quer que ninguém saiba. Às vezes você quer homenagear alguém naquele momento, e aí você deixa essa informação preservada para que o guardião tenha acesso só depois
que você tiver partido. E isso é muito interessante. E como você citou, a facilidade foi o que a gente buscou ao máximo. A facilidade para que os nossos usuários, nossos clientes, possam convidar os seus guardiões. Então, a gente gera um link único, exclusivo, de convite, pode ser compartilhado de qualquer forma, e, de fato, né, a gente está utilizando a plataforma, você clica no botão do WhatsApp, hoje em dia é unânime a adoção da plataforma WhatsApp, ela permeou toda a sociedade, então todo mundo, você rapidamente consegue acessar, vai uma mensagem bacana, explicando o que é a plataforma, a pessoa clica no link, e tem a opção de aceitar ou não o convite que foi feito para a pessoa ser seu guardião. E se ela aceitar, a partir desse momento, cria um vínculo. Então, a plataforma Guardadoria também tem esse outro, o lado social, o lado emocional, de ampliar o vínculo entre as pessoas. Porque perceba o que é o vínculo de confiança entre duas pessoas que uma indica a outra como guardião. Então, ali, a gente vai oferecer também um mecanismo de ampliar a conexão, porque, eventualmente, elas vão conversar fora da plataforma sobre o fim da vida. Fala, poxa, realmente precisamos conversar sobre isso, porque vai acontecer. E sou muito grato, né, por ter recebido essa missão, como a gente sempre fala, né? Ser guardião de uma pessoa é sua missão. Então, se você deu uma missão a uma pessoa, demonstra, no mínimo, amor e confiança. Você ama aquela pessoa que você escolheu como guardiã e você confia muito nela. Essa demonstração, ainda em vida, por meio da plataforma, onde você está revelando segredos íntimos àquela pessoa, com certeza estabelecerá uma conexão muito mais forte do que já existe entre as pessoas que serão guardiões umas das outras. Não é isso, Thiago? É isso aí. E uma coisa que você trouxe aí que eu acho assim fundamental é justamente esse fato de você colocar essa conexão das pessoas para desmistificar, né, esse assunto que é o fim da vida. Então as pessoas vão começar a conversar sobre isso fora da plataforma de uma maneira mais madura, né? Que é o que a gente realmente busca, né? Não só lá na plataforma, mas aqui na Hora do Legado, sempre trazendo temas, trazendo convidados, para que as pessoas reflitam e compartilhem as suas histórias, as suas dificuldades, os seus anseios em relação ao fim da vida, e para que a gente possa, juntos, né, sermos mais humanos, né? Compartilhando das nossas dores, das nossas dificuldades, e usando a tecnologia para tornar todo esse processo o mais natural e o menos doloroso e trabalhoso possível, né? Acho que essa é uma das grandes missões da guardadoria. E o legal é que a gente fez isso tudo de uma maneira bem ousada, né, Fabrício? A gente conseguiu desenvolver aqui a guardadoria, e hoje, como os custos com a Amazon, de armazenagem, enfim, de tanta coisa, são muito mais acessíveis do que era há algum tempo atrás, a gente conseguiu viabilizar um produto, né, que pode ser usado gratuitamente pelo usuário. E muitas vezes as pessoas olham para isso e falam assim, mas não existe almoço grátis, né? Então, se vocês estão fazendo de graça, como é que é isso aí? Então, queria que você falasse um pouquinho, Fabrício, para a galera aí, como é que funciona, né, o nosso modelo de negócio, o que a guardadoria oferece a mais, né? Além da plataforma, que já é um recurso poderoso para você conseguir, de uma vez por todas, planejar e preparar o seu legado, cuidar do fim da vida, a gente oferece algumas ações a mais para potencializar os resultados desse planejamento. Queria que você falasse um pouquinho disso para o pessoal, Fabrício. Como você falou, na atual economia digital, totalmente digitalizada, né? Quando é oferecido um produto digital gratuito, né, existe uma máxima que fala que quando o produto é gratuito, na verdade, o produto é você. E na guardadoria, nós não adotamos esse modelo de negócio, que não fazendo nenhuma crítica, mas é um modelo de negócio adotado pelo Facebook, por Google e diversas plataformas digitais. Nós, em momento algum, até pelo fato de estarmos lidando com dados muito íntimos das pessoas, dados pessoais, e hoje existe uma legislação específica para regulamentar esse uso, nós não vamos fazer isso, nós não vamos monetizar a plataforma por meio do tratamento e processamento de dados pessoais das pessoas. Nós temos uma série de produtos que nós vamos viabilizar, oferecer para os nossos clientes, os nossos usuários, para que eles se interessando, eles possam comprar. Primeiro, nós temos aqui uma série de produtos digitais. Nós vamos oferecer cursos e e-books, por exemplo, e outros produtos digitais que vão ajudar as pessoas a se planejarem para o final da vida. Né? A gente não tem a pretensão do dia para a noite as pessoas estarem aptas a fazer esse planejamento. Então, todos que tiverem uma certa dificuldade em começar esse trabalho, nós vamos poder oferecer cursos onde eles vão poder entender quais são as etapas, os passos necessários para realizar esse planejamento e, logo em seguida, utilizar gratuitamente a plataforma Guardadoria
para executar aquele plano que ele aprendeu nos nossos cursos. Então, a primeira forma de monetização, de rentabilização da guardadoria será por meio de produtos digitais, vamos chamar aqui assim, de cursos online, onde as pessoas vão poder aprender como se planejar para o final da vida. E aí, essa é uma das formas que nós vamos pagar os custos que você falou, né? Uma plataforma digital tem custo de armazenamento, de transmissão de dados, são servidores que estão rodando na nuvem, e a gente precisa pagar essa conta. Então, por meio dos cursos, será uma das formas que a gente vai fazer isso. O segundo forma é por meio de um marketplace, onde nós vamos oferecer produtos e serviços de empresas parceiras relacionadas ao fim da vida. Isso vai facilitar demais, porque dado que a gente tem uma plataforma que ajuda o usuário a planejar, né, fazer o planejamento para o final da sua vida, nada mais justo que nesse planejamento ele adquira produtos e serviços que vão ajudar ele a concretizar esse plano. E esses produtos e serviços vão incluir seguro de vida, plano funerário, seguro funerário também, para que a sua família não tenha despesa naquele momento de perda, ou seja, você fazer uma organização completa para deixar tudo organizado. E o terceiro é, de fato, o que a gente comentou aqui, é o memorial. O memorial vai ser um produto ofertado aos nossos clientes que desejam perpetuar a sua história e seu legado. Eles vão poder fazer um pagamento para montar uma página na internet específica voltada para um memorial que ficará disponível para todas as gerações futuras a partir do momento da partida dos nossos clientes. Então, veja, o memorial você escreve em vida, mas ele ficará disponível, acessível após a partida. Também depois de comunicação do guardião e a confirmação da guardadoria de que, de fato, aquele falecimento aconteceu. Uma das coisas que a gente sempre fala, né, Fabrício, é que esse planejamento, essa preparação do fim da vida, da construção do legado, envolve ali o que a gente chama, né, de tríade do legado, né? São questões operacionais, questões financeiras e questões emocionais relacionadas ao final da vida. Então, cada pessoa tem uma maneira diferente de lidar com isso, né? Cada morte gera repercussões diferentes nessas áreas. Cada um lida emocionalmente de uma forma, cada um lida em termos de questões financeiras de uma forma. Algumas famílias estão mais preparadas financeiramente do que as outras. Alguém, às vezes, tem essa preparação que outra pessoa não tem. Em relação às questões operacionais, algumas pessoas conseguem resolver com mais facilidade essas questões que são relacionadas à documentação no final de vida de alguém, outras pessoas não têm esse insight. E todos esses programas, todos esses momentos, todos esses bate-papos que a gente faz aqui na guardadoria tem realmente esse objetivo de fazer com que as pessoas dominem essa tríade do legado e entendam que no final da vida é preciso ter uma tríade de planejamentos. Tem que ter um cuidado especial com as questões operacionais relacionadas ao final da vida, tem que ter um cuidado com as questões financeiras relacionadas ao final da vida e também um cuidado com as questões emocionais relacionadas ao fim da vida. Cada pessoa passa ali pelo processo de luto, pelo processo de despedida, de uma maneira diferente. E o mais legal é que a guardadoria não é uma empresa que volta a sua atividade só para as pessoas que ficam, né? Como o Fabrício disse um pouquinho antes, quando você começa a refletir e a pensar sobre isso, você acaba tendo uma paz de espírito melhor. Muitas das vezes as pessoas só se dão conta dessa finitude da vida e da necessidade de planejar e de se preparar para questões relacionadas a esse tema, quando, digamos assim, a morte bate na porta, né? Quando alguém sofre algum problema de saúde, um infarto, quando alguém descobre uma doença grave, como um câncer, ou quando sobrevive a um acidente, ou tem uma perda muito próxima, a pessoa começa a olhar para esse fim da vida de uma maneira diferente. Algumas pessoas têm essa oportunidade de conseguir olhar por ter vivenciado alguma experiência próxima, mas também outras sequer têm essa oportunidade, como a gente vê, todo ano acontece, algum artista, alguma celebridade que acaba perdendo a vida de alguma maneira muito inusitada, seja na queda de uma aeronave, no acidente automobilístico, gera-se uma grande comoção nacional e aquela pessoa acaba indo embora sem ter a chance de se despedir, de falar alguma coisa. Então, o que a guardadoria mostra e traz para você é a oportunidade de tirar um peso das costas das pessoas que ficam, que precisam tomar decisões, se você não tiver tomado essas decisões ainda, e também a oportunidade de você viver melhor, sabendo que você tem a paz de espírito de que se algo acontecer com você, que a gente sabe que vai acontecer, a gente só não sabe quando, você estará
preparado e terá tomado todas as providências e medidas necessárias para proteger a sua família, evitando conflitos familiares, evitando disputas judiciais, evitando um sofrimento adicional a esse momento que já é tão duro, que é essa despedida do fim da vida. Não é verdade, Fabrício? Isso. E com relação à tríade, a gente ainda facilitou muito ainda. Além dos cursos que eu falei que vão facilitar, nós temos uma série de checklists, que são ferramentas gratuitas, que as pessoas vão poder seguir também o passo a passo para poderem realizar esse planejamento e registrar as informações, que, como você citou, as operacionais, as emocionais, as financeiras, de uma forma estruturada. E a gente fez tudo isso com muito carinho para que os usuários, né, não fiquem perdidos nesse momento de planejamento e registro das suas memórias. Então, a gente tem uma série de checklists, estamos elaborando mais checklists ainda, que o usuário bate o olho e vai poder executar o passo a passo e ir carregando as suas memórias dentro da guardadoria. Então, veja que se fazer o planejamento para o final da vida já foi difícil um dia, agora não é mais, porque a guardadoria já trouxe uma ferramenta gratuita, bonita, simples de usar, com automações que a gente ainda vai implementar mais ainda, mas eu queria destacar agora os checklists, que são passo a passo, são coisas fáceis, que você bate o olho e fala, esse checklist se aplica ao meu caso. Ainda tem isso. Existe uma coisa muito que é dinâmica, né? Muito peculiar de cada um. Então, a gente preparou uma série de checklists, você vai se identificar com um, mas talvez o outro usuário não se identifique. E aí você faz uso daquele checklist que se aplica ao seu contexto social, seu contexto familiar, seu contexto de relacionamento com os guardiões que você vai escolher, e aí você destaca esse checklist e prepara uma memória pronta para você, que você pode customizar, e além daquilo que nós já estamos sugerindo como conteúdo para você cumprir com esse planejamento. Então, seguindo o nosso checklist, passo a passo, do início ao fim, você terá, com certeza, um plano muito melhor do que não ter plano algum, porque hoje em dia, por mais que eventualmente as pessoas tenham um plano, eventualmente num papel, num fundo de uma gaveta, no momento do desespero familiar, na perda de um parente, ninguém vai ir atrás disso. Principalmente que muitas pessoas não sabem se as pessoas fizeram alguma organização documental. Agora, se você já indicou os guardiões, conversou sobre a plataforma com eles, e deixou claro, e nós vamos deixar claro também, à medida que você indica os guardiões, que acontecendo uma coisa com você, terá um canal de comunicação aberto em 24 horas com a guardadoria para dizer, olha só, eu sou o guardião do Fabrício, e o Fabrício faleceu. Imediatamente, nossa equipe de plantão irá executar todos os procedimentos para confirmar, que é uma preocupação nossa, confirmar a identidade, confirmar a morte, e aí sim, daremos acesso já de imediato às informações que foram registradas. Então, um dos nossos checklists diz que você pode escolher como será a sua cerimônia de despedida. E aí ele já terá a informação pronta para isso. Se a cerimônia for gerar alguma despesa, você já pode deixar organizado ou pago essa cerimônia por meio de nossos parceiros, ou já um dinheiro reservado. Dizer, tem um dinheiro reservado para pagar a cerimônia de despedida. Por quê? Famílias que ainda é uma realidade brasileira, que possui um único provedor, e quando esse provedor falece, os recursos financeiros ficam travados. E aí, se você já deixou isso organizado, sua família simplesmente não vai sofrer, nem tendo que escolher como será a sua cerimônia, nem tendo que pensar de onde tirar recurso financeiro para fazer aquela despesa. Então, eu destaco que a memória ela vem carregada com uma ferramenta fácil de usar, que são checklists, que você pode percorrer e ela, por si só, já vai te dar um bom plano. Concluindo os nossos cursos, você vai ter um plano ainda melhor, um plano mais completo, onde, de fato, você vai, com certeza, atender todas as dimensões relacionadas ao final da vida. E aí, como a gente costuma conversar, Thiago, nascer é muito fácil, né? Eu já tive filho, você ainda vai ter, mas você sai da maternidade com um papel do hospital onde foi feito o parto, você sai com o papel e pronto, você chega no cartório, o seu filho está registrado. Zero burocracia, né? Não tem nada demais. Agora, falecer é burocracia atrás de burocracia. E quando a gente não tem acesso às informações necessárias para superar essas burocracias, as famílias ficam, de fato, sofrendo mais ainda, porque eu tenho que chorar a perda, mas eu tenho que, ao mesmo tempo, pensar racionalmente para resolver questões burocráticas do dia a dia, questões legais, e isso causa muita dor nas famílias, a gente vivencia isso, eu vivenciei com meu irmão, e a guardadoria vem para que ninguém mais vivencie isso, porque a gente vai educar nossos usuários, passar a informação de que fazer esse planejamento é extremamente importante, é um ato de amor, um ato de carinho, para que aquelas pessoas possam sofrer o luto, é um direito nosso sofrer o luto de quem parte,
mas não é nosso direito sofrer o luto, tendo que cuidar de uma série de questões burocráticas, chatas e que geram despesas para todos nós. É verdade, Fabrício. E você trouxe um ponto aí muito interessante, né? Que eu sempre gosto de destacar. Existem dois momentos diferentes. O primeiro momento é a conscientização de que eu preciso refletir sobre o final da vida. E a guardadoria promove isso, né? Dando acesso gratuito à plataforma, gerando conteúdos no nosso blog, que está recheado de artigos para você consultar, analisar, com as nossas postagens nas redes sociais, se você ainda não segue, lá no Instagram, no Facebook, participe. Tem também, né, no nosso link lá da bio do Instagram, nosso canal no Telegram. Toda segunda a gente faz essa hora do legado, vamos estar sempre trazendo convidados, abrindo espaço para que as pessoas discutam sobre o fim da vida e sobre formas de tornar esse momento mais natural no nosso dia a dia. E o que acontece é que a primeira questão é a pessoa tomar consciência de que é preciso enfrentar esse tema, de que é preciso tomar conta de algumas decisões que vão implicar o final da sua vida. O segundo momento é esse momento que o Fabrício trouxe, que a gente criou checklists para te ajudar, que é o momento de, bom, eu entendi que eu preciso pensar sobre isso, mas quais são exatamente os pontos que eu preciso usar? A guardadoria tem uma plataforma robusta e de fácil utilização por qualquer pessoa, adaptável a qualquer realidade. Cada um vai escolher ali o tipo de memória que precisa registrar, o momento em que quer compartilhar essa memória e com quem. Mas o que eu quero que você perceba é que nesse segundo momento, não basta você saber o que você tem que fazer, você tem que saber como fazer isso. Então, o que a guardadoria faz é te dar um passo a passo, um checklist, uma plataforma robusta para que você consiga realmente eleger os guardiões da sua vida e compartilhar com eles as suas memórias de uma maneira efetiva, propiciando que aquilo que você realmente está buscando ao usar a ferramenta realmente aconteça. Porque não adianta nada você registrar suas memórias, você refletir sobre a vida se você não comunicar isso para outras pessoas. Então, o grande objetivo dos guardiões é realmente que eles saibam que eles estão recebendo essa missão, essa incumbência de dar continuidade às suas vontades e às suas orientações quando você não estiver mais por aqui. E é nesse segundo aspecto que a guardadoria desenvolve uma série de produtos adicionais para te ajudar. Seja o guardião profissional, que a gente usa a nossa equipe de colaboradores para te ajudar a implementar na plataforma todas as memórias que você precisa registrar, seja por meio do nosso programa de preparação para o legado, que é um curso completo que abrange essas 3 esferas da tríade do legado, seja pelo memorial, enfim, por qualquer outro recurso, depois que você compreendeu que é importante refletir sobre isso, que você quebrou o tabu de falar sobre o fim da vida e que você se conscientizou de como isso pode te dar mais paz de espírito e preservar e cuidar da sua família, aí a gente começa a trabalhar de uma maneira diferenciada, te ajudando a colocar tudo isso em prática. Então, são nessas 2 searas que a gente faz a atuação por meio da guardadoria. Não é isso, Fabrício? Perfeito, Thiago. E olha só, mesmo com toda a facilidade que nós estamos oferecendo, uma ferramenta de planejamento para registro de memórias, checklists podem ser seguidos pelos nossos usuários para que completem e realizem de forma fácil e simplificada esse planejamento, conteúdos, né, conteúdos especializados, que estão disponíveis de forma gratuita no blog para que as pessoas possam se inteirar e se informar a respeito das consequências da morte. Nós ainda fomos além, oferecemos mais uma facilidade, que é a possibilidade de contratar um serviço de um guardião profissional, que vai ajudar você no passo a passo para esse planejamento, considerando a tríade que nós estamos trabalhando, que é um guardião especializado para tratar dos aspectos operacionais, dos aspectos emocionais e dos aspectos financeiros. Então, a gente empacotou um produto onde nossos usuários vão poder contratar especialistas para ajudá-lo no planejamento para o final da vida, considerando todos esses aspectos. Então, se por um acaso, mesmo com toda a informação, com todo o checklist e com toda a facilidade para registrar as memórias e fazer o planejamento para o final da vida, vamos além e oferecemos um serviço customizado para você, que você, o guardião vai orientar você no passo a passo, dando esclarecimentos, informando,
e pegando você pela mão, praticamente, e ajudando você nesse planejamento, para que você tenha paz de espírito, tranquilidade, e fique sereno, sabendo que tudo está pronto, validado por um profissional especializado, sabendo que sua família não irá sofrer, além daquela dor sentimental que é natural do luto, mas não irá se aborrecer com burocracias, não irá incorrer em despesas desnecessárias, e você vai poder deixar, sob a orientação desse guardião profissional, mensagens de carinho, ele vai dizer quais são os pontos mais importantes que você deve atacar na sua mensagem afetiva que você quer deixar para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos do trabalho, para os seus amigos do futebol. Ou seja, você pode fazer tudo e deixar todo mundo muito confortável. E a qualquer momento as pessoas vão poder acessar a plataforma e matar saudade de você que já partiu. Vão lá, poxa, deixa eu ver. Passados 2, 3, 5 anos que uma pessoa faleceu, ou deixa eu matar saudade assistindo novamente aquela mensagem que ele deixou para mim. Imagine se alguma pessoa falece, no caso do meu irmão que faleceu e deixou uma filha, se ela tivesse a oportunidade de ver uma mensagem do pai dela no dia do casamento, ele desejando sucesso, saúde, felicidade no seu casamento, que ela tenha filhos, né? Ou no caso do filho também, se ele estivesse casando, ou se formar na faculdade, ele incentivando e dizendo, seu pai partiu, mas onde eu estiver, eu estarei cuidando de você. E leve minha mensagem adiante. E eu quero que vocês tenham sempre uma visão positiva do mundo, né? Trabalhem duro, estudem bastante, cuidem do próximo, cuidem um do outro, cuidem da sua mãe, e por aí vai. Então, a gente oferece uma série de facilidades, e aí eu queria destacar a figura do guardião, que pode ser contratado pelos nossos clientes para cuidar de tudo, né? Passar orientações customizadas, detalhadas, ali no caso particular. O nosso cliente vai poder explicar a situação, o caso concreto dele, e receberá orientação específica para que faça o seu planejamento com muita segurança e tenha, de fato, paz e serenidade e que consiga viver melhor, como você sempre fala, né? Esse planejamento não é que é um planejamento uma coisa triste, eu estou planejando para o final da minha vida. Não. Esse planejamento vai deixar você ficar leve, feliz e viver com alegria, sabendo que a qualquer dia seu dia pode chegar, o dia da sua partida pode chegar. E vai ver com leveza, com maturidade. Pensar sobre a morte é isso, é pensar com maturidade. Não é temer a morte, como a gente já falou, não é nada disso. Pensar com serenidade, tranquilidade, maturidade, fazer o planejamento, seja de forma autônoma ou com os nossos guardiões, e aí sim vai deixar tudo de forma muito confortável para a família que ficará. Você trouxe aí um breve resumo, né, de tudo que a gente falou aqui hoje, né, para a gente puxar aqui o final dessa nosso bate-papo, dessa nossa hora do legado. E você trouxe aí, né, as 3 razões, né, para realizar esse planejamento do final da vida, né. Eu elencaria aqui como 3 razões, né. Primeiro, eu botaria 2 em relação à própria pessoa que faz o planejamento. E uma em relação à família dessa pessoa. Então, em relação a quem está usando a plataforma, né, ao protegido, como a gente gosta de chamar, né, a pessoa que vai lá e registra suas informações, ele é o protegido, ele vai ser aquela pessoa do qual os guardiões irão cuidar de suas memórias. Então, para o protegido, aí eu vejo vantagens antes do final da vida, que é justamente essa paz de espírito, essa sensação de saber que pode cuidar, que pode ficar tranquilo, pode literalmente descansar em paz, porque as coisas estarão resolvidas, estarão pelo menos encaminhadas da maneira correta. Então, quando a gente pensa nessas 3 razões para você pensar nesse planejamento final de vida, a primeira razão é, quando você faz isso, você sente uma paz de espírito, a tranquilidade de que se algo acontecer com você, você estará bem o suficiente por ter deixado as informações claras para que os seus guardiões continuem cumprindo e observando as suas vontades. Depois que algo acontece com você, você também tem benefícios. Depois que é chegada a sua hora, a grande vantagem de quem pensou nesse planejamento é ter a oportunidade de escolher como quer ser lembrado. Uma das coisas que a gente conversa muito na guardadoria é sobre legado. E o legado é sobre a sua história, sobre quem você era, sobre o que você gostava, sobre como eram as suas percepções da vida. E quando você usa a plataforma e planeja isso, usando recursos, por exemplo, como o memorial, você tem a oportunidade de deixar para as pessoas a sua visão da vida. O que você viu, o que você viveu, o que você sentiu,
O que você deixaria de recomendação para as pessoas que amam e para as gerações futuras? Então, aí está o grande segundo benefício de você fazer esse tipo de planejamento. Você também colhe os frutos desse benefício após a sua partida. A terceira grande razão, eu traria algo para a sua família, para as pessoas que você ama, para os seus entes queridos. Eles têm um pouco mais de paz e serenidade quando você fez a sua parte e tomou algumas decisões para que não os sobrecarreguem com decisões que você poderia ter tomado. Então, você é doador de órgãos ou não é? Você gostaria de qual música tocando no seu funeral? Você prefere ser sepultado ou ser cremado? Seguro de vida? Previdência privada? O que você gostaria de deixar como mensagem para ser utilizada depois dos 7 dias do seu falecimento, de 1 ano, de 10 anos, não interessa o prazo? Essas decisões, quando você toma, você tira um peso das costas dos seus familiares. Então, essas são as 3 grandes razões que eu vejo para que você planeje o final da sua vida, independente da forma como você quer fazer isso. E o convite que nós deixamos é para que você realmente use toda essa plataforma que a gente desenvolveu para te ajudar nessa jornada, compartilhando com os guardiões da sua vida todas as suas decisões e as suas orientações, para que você sinta essa paz de espírito e ajude não só os seus amigos, os seus familiares, mas todas as pessoas a acessarem isso que antes era restrito a grandes celebridades e a grandes pessoas. A guardadoria democratiza esse tipo de planejamento e permite que pessoas comuns, como eu e você, tenham não só um final da vida com mais leveza, mas também uma vida melhor, com mais paz de espírito. É isso, Thiago. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas a lidarem melhor com esse assunto que ainda é considerado um tabu na sociedade. Nós viemos aqui para desmistificar o fim da vida, eternizar a história dos nossos clientes e aumentar a conexão, ampliar a conexão dos nossos usuários, uma vez que, como eu disse aqui, haverá uma aproximação entre o protegido e o guardião, entre o usuário e aquele que foi indicado para ser o guardião daquele usuário, né? E tem um benefício especial, além das ferramentas de registro de memória, dos checklists que são gratuitos, e dos produtos que são pagos e vão sustentar a plataforma, como os produtos digitais de cursos, o marketplace e o memorial. Todos aqueles usuários que se cadastrarem na plataforma vão poder fazer parte de uma comunidade também gratuita, onde elas receberão de forma ativa informações, apoio, para lidar com o luto, para lidar com as informações relacionadas ao fim da vida também. Essa comunidade está disponível para todos que se cadastrarem. Quando você se entrar na plataforma, haverá um link ali na parte direita da plataforma, onde você pode clicar e você integrará uma comunidade, que é a comunidade dos guardiões. Comunidade no Telegram, onde você receberá informações, utilidades, ferramentas. Toda vez que nós tivermos um lançamento, será lá o primeiro lugar onde nós vamos comunicar. Todos os guardiões ficarão sabendo de novos recursos que nós desenvolvemos, novas ferramentas, novos checklists implementados, novas integrações com as redes sociais, enfim. Então, fazer parte dessa comunidade vai ser um privilégio para todos os usuários cadastrados. Ser indicado como guardião já é uma missão muito nobre. Você foi considerado como uma pessoa de confiança por alguém que te ama. Além disso, você vai poder se preparar constantemente para ser um guardião, fazendo parte da comunidade dos guardiões que nós estamos administrando lá no Telegram. E você terá acesso a essa comunidade tão logo você faça o cadastro, se torne um usuário da plataforma e clique no link que estiver indicado lá como escrito Comunidade dos Guardiões. É isso, Thiago. Eu espero, então, todos lá, para que a gente possa, enfim, começar a discutir esse assunto de forma madura, né? De forma serena e de forma tranquila, para que a gente faça um planejamento e resolva todas as questões relacionadas à nossa partida. É isso. Então, clique aqui, tem um QR Code aqui para você ler com seu celular, tem o link aqui embaixo para você poder acessar a nossa plataforma e usar essa plataforma para fazer o planejamento do seu legado, pensar sobre quem são os guardiões da sua vida e começar a operacionalizar todas essas questões relacionadas ao fim da vida.
Muito obrigado por ter assistido aqui hoje. Espero que você tenha curtido desse bate-papo aqui comigo, meu sócio Fabrício Santana, e a gente está aí à disposição para tirar qualquer dúvida, para ajudar vocês a usarem a plataforma. E vamos finalizar, né, Fabrício, com um vídeo que representa muito, né, para a gente o que é a guardadoria e por que você que está nos assistindo hoje deve nos assistir. Espero vocês lá na nossa plataforma, no Telegram e em outras comunidades. Vai lá, Fabrício. Isso, Thiago. Vamos pedir para as pessoas que comentem aqui embaixo, embaixo desse vídeo, problemas que viveram após a partida de uma pessoa, para que elas relatem quais são os relatos que elas tiveram, de burocracia, de despesa financeira, de brigas familiares, lógico, preservando sempre a intimidade de cada um, mas a gente quer ouvir todos que tiveram uma perda recente ou não recente, mas que contem sua experiência, de como é que foi superar não só o luto, que a gente sabe que é uma dor muito grande perder alguém querido, mas qual foi o processo de passar por aquilo. E quais são as saudades, as memórias que você tem, que não estão registradas, estão só na sua cabeça, mas que você gostaria de manter registrado em algum lugar para acessar e ter a garantia que você nunca esqueceria. Porque uma vez que a gente registra, a gente não esquece. A nossa mente, eventualmente, pode nos enganar. Então, eu faço o pedido a toda a nossa audiência que nos contem aqui embaixo, mantendo sempre a intimidade e a preservação da privacidade de todos eles, nos contem de forma sucinta quais foram os problemas que eles vivenciaram, seja recentemente ou não, com a perda de uma pessoa querida, que não deixou orientações, memórias registradas, mensagens de afeto, coisas desse sentido, tá bom? Então vamos lá seguir para o vídeo, Thiago. Legal, Fabrício, muito bom. Comentem e lembre-se de se inscrever no canal e nós nos vemos em breve nas redes sociais aí da Guardadoria. Um abraço, pessoal, e até breve. Tenho pensado em tudo que gostaria de lhe dizer. Na maresia dos seus olhos durante a nossa juventude, nas caminhadas na praia e em como você gostava de ver as ondas, na tranquilidade dos dias e na descoberta de novas experiências. No dia em que você disse sim pela primeira vez e pela segunda, quando nosso amor se transformou em 3 e experimentamos as primeiras vezes novamente, nas primeiras noites sem dormir, nos primeiros passos, nas primeiras preocupações, e de 3 se fez 4, e mais noites sem dormir, e outros primeiros passos. E com o som das risadas no ar, os brinquedos espalhados pela sala e as paredes sujas de tinta, a casa transbordou de alegria. Queria guardar todas as primaveras, as viagens pela neve, pelo deserto, pelas cachoeiras. Eu vi o mundo ao seu lado. Celebrei a vida, contei os anos e ganhei alguns quilos. Quero guardar seu primeiro sorriso e também o 10º. Quero dizer aos nossos filhos e netos: viva intensamente. Colecione abraços, troque presentes e nunca esqueça que a vida é o que deixamos dela.